Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez falando sobre redução de frações ao mesmo denominador. Espero que gostem, entendam e vamos à aula. Vamos reduzir algumas frações ao mesmo denominador, tá? Aprender a fazer isso. Então, esse processo de reduzir frações ao mesmo denominador permite com que a gente obtenha uma outra fração que representa a mesma quantidade que essa, só que escrita com o mesmo denominador. Então, nós vamos obter outras frações que representam a mesma quantidade que essa, só que com o mesmo denominador. E essas frações são chamadas de frações equivalentes a essas que são dadas aqui no início. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir determinar o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre 4 e 6. Tá bom? Então, vamos determinar o primeiro MMC entre 4 e 6. Então, a gente já aprendeu a fazer isso. Tá? MMC entre 4 e 6. A gente faz assim, ó, fatorando. Ok? E aí vai dividir. 4 e 6 são pares, né? Então, a gente divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 é ímpar, então não pode dividir por 2, mas o 2 ainda pode. Então, divide novamente por 2, aqui dá 1. Quando dá 1 para a divisão, nesse canto, ó, nessa posição, ou para esses números. E aqui, como o 3 não pode dividir por 2, a gente repete. E aí agora, por 3. Repete 1 e divide. Ó, 3 por 3 dá 1. E aí, como os dois chegaram ao 1, ó, para a divisão. E o MMC é só multiplicar esses números aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, esse é o MMC, ou seja, esse é o denominador que vai ficar no lugar desses dois aqui agora, do 4 e do 6. Então, eu vou repetir as frações, tá? Só que agora com esse denominador. Então, aqui eu tenho uma fração com denominador 12 e a outra fração também com denominador 12. E como é que a gente obtém o numerador? Para obter o numerador, o denominador que a gente encontrou divide pelo denominador que tinha antes, ó. Então, eu divido 12 por 4. E o resultado que dá, eu multiplico pelo numerador. E aí vai dar o numerador daqui, ó. Então, o processo é assim, ó. 12 dividido por 4, 3. Aí 3 vezes 3 dá 9, que é o numerador dessa nova fração. Tá? Aqui, ó. 12 dividido por 6 dá 2. Aí 2 vezes 5. 10. Que é o numerador da nova fração que a gente está determinando. Então, essas duas frações ó, que a gente encontrou aqui agora são frações equivalentes a essa. O que quer dizer isso? Que elas representam a mesma quantidade que essas, só que estão com denominadores iguais. Ok? Então, isso é um processo para a gente obter frações equivalentes a uma fração dada. Tá bom? Vou colocar uma letra B. Então, aqui, então a gente vai tirar o MMC de 6 e 9. 6 e 9. E aí a gente tira o MMC. Se esse é par, significa que a gente começa dividindo primeiro por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E como o 9 não pode dividir por 2, porque é ímpar, a gente repete o 9. E agora não pode mais por 2, mas pode por 3, ó, porque 3 divide por 3, 9 também divide por 3. Então, por 3, aqui dá 1, que já para a divisão aqui. E 9 dividido por 3 dá 3. Como aqui ainda não chegou em 1, a gente continua dividindo. 3 pode por 3 novamente. Então, aqui dá 1. E 3 dividido por 3 também dá 1. O MMC é o produto desses números aqui, ou seja, a multiplicação desses números. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, esse 18 é o denominador que vai ficar para cada uma dessas frações agora. Então, aqui vai ficar 18 e na outra fração também 18.
Então, para obter o numerador, a gente divide o denominador que a gente obteve pelo denominador de antes e multiplica o resultado pelo numerador. Então, 18 dividido por 6 dá 3. Aí 3 vezes 7 dá 21. 18 dividido por 9 dá 2. Aí 2 vezes 1 dá 2. Na letra C, o MMC de 6 e 8. Então, a gente fatora. Como ambos são pares, por 2. Aí divide 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Por 2 novamente, porque o 4 pode dividir por 2, né? Mas o 3 não pode. Então, a gente repete, né? 4 dividido por 2 dá 2. Ainda pode por 2, não é isso? Então, por 2 novamente. O 3 a gente repete. E 2 dividido por 2 dá 1. Essa parte aqui parou, né? Do 8. Então, vamos dividir essa ainda. 3 pode dividir por 3, que dá 1 e repete o 1. Então, o MMC de 6 e 8 é a multiplicação desses números aqui, ó. Então, 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Aí vem para cá o 24, que foi o denominador que a gente encontrou. Fica aqui para cada uma dessas frações agora. 24 e 24. E para obter o numerador, a gente divide o número que a gente encontrou, o denominador que a gente encontrou, pelo denominador de antes e o resultado multiplica pelo numerador. Então, 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5, 20. E aqui, ó, 24 dividido por 8 dá 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, essas frações aqui são as frações equivalentes a essas, só que com o mesmo denominador. Agora, entre 8 e 12. Como ambos são pares, por 2, é isso? Então, 8 dividido por 2, 4. E 12 dividido por 2, 6. Ambos pares ainda. É a mesma coisa daqui agora, ó. 4 e 6, 4 e 6. Então, por 2 dá 2 e 3. Por 2 dá 1, repete o 3, né? E por 3 dá 1 e 1. E o MMC aqui, ó, é a mesma coisa daqui, ó. 2, 2, 2 e 3. Aqui também, ó. 2, 2, 2 e 3. Ou seja, 24. Então, esse denominador que a gente encontrou, ou seja, o 24, vai ser o que vai ficar para cada uma dessas frações aqui agora. Então, 24 e 24. 24 dividido por 8. Dá 3, né? 3 vezes 7, 21. E 24 dividido por 12. 2, não é isso? Vezes 5, 10. Então, essas frações são as frações equivalentes a essas, só que com o mesmo denominador. Ok? Então, isso é uma forma da gente reduzir frações ao mesmo denominador. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima.